Bem-vindas, queridas pastoras, líderes de mulheres, irmãs, amigas, servas do Deus vivo, filhas do Rei. Meu nome é Helena e é uma alegria muito grande ter vocês aqui atendendo ao nosso convite. Nós pretendemos que essa tarde seja uma tarde de comunhão, uma tarde de encorajamento mútuos, de ativação, de ânimo. É isso que eu vim trazer para vocês. Ânimo, encorajamento, porque nós temos uma batalha diante de nós, um tempo desafiador esse que nós estamos vivendo. E o Senhor, nos últimos 15 anos, Ele tem levantado mulheres de norte a sul, leste a oeste do Brasil e em todo o planeta. Ele tem convocado um exército de mulheres guerreiras, mulheres valentes. E ao longo dos últimos 20, 15 anos, Ele tem nos ministrado especificamente como nós vimos florescer no Brasil o ministério feminino. E nós, como mulheres, fomos convocadas pelo Senhor para sermos curadas, restauradas e estabelecidas para edificar as próximas gerações, vivendo o plano de Deus para cada uma de nós. Amém? E há poucos anos atrás, o Senhor confiou nas minhas mãos uma reunião na minha igreja local. Eu sou membro da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. E o Senhor me confiou um desafio, que era dirigir um culto de mulheres todas as primeiras quartas-feiras do mês, ali na minha igreja local, na Lagoinha. A primeira quarta-feira do mês era o mês que acontecia o projeto Fé Meninas, né? É um trocadilho da palavra, do encorajamento Fé Meninas e o acento, a palavra femininas com acento no E, né? E por quê? Porque a gente tem visto a mulher conquistando, a mulher crescendo, a mulher estudando, se preparando, mulheres vocacionadas, mulheres profissionais. Mas a gente tem visto também, à medida que a mulher foi se destacando, a gente também começou a ver proporcionalmente os lares ruindo, os relacionamentos entre homens e mulheres se deteriorando. E uma nova geração de jovens mulheres e de meninos também, totalmente vulneráveis na sua identidade, inclusive na sua identidade sexual. E aquilo começou a me incomodar muito, extremamente, porque a gente sabe que a mulher, sim, ela foi empoderada pelo próprio Deus. Nós somos multifunções, a gente consegue fazer tantas coisas que os homens não conseguem, mas isso não é uma disputa, não é para a gente ficar medindo poder, quem pode mais, quem sabe mais, quem vai fazer mais. O homem existe com um propósito divino e a mulher foi criada com um propósito divino. E o diabo mentiroso como ele mira na mulher para ele atingir toda a família. Se ele desloca a mulher do papel dela, do lugar dela de intercessora, de influenciadora, de ministradora, de defensora do seu lar, ele cria um vácuo na família, ele cria uma fenda na família, né? E ali o homem também é deslocado do seu lugar de autoridade, porque quem apresenta a autoridade masculina aos filhos é a mulher, né? Quem funda a autoridade masculina diante do olhar dos filhos é a mulher. Mas nós fomos levadas, encorajadas por esse tempo que a gente vive a disputar poder com os homens. O que a gente tem conseguido com isso? Uma geração sexualmente confusa de jovens, promiscuidade, muitos buscando alívio nas drogas. Como mães, nós nos tornamos excessivamente permissivas, superprotetoras, tentando muitas vezes preencher a lacuna que deixa a nossa ausência para seguir uma carreira. Então a gente quer compensar a nossa ausência em casa com coisas, com permissividade. Não pode fazer, já que eu não estou aqui, eu tenho que dar mais para o meu filho, eu tenho que compensar de alguma forma. Ao mesmo tempo, mulheres se masculinizaram
e elas passaram a desafiar a autoridade masculina, a questionar a autoridade masculina, a desconfigurar a autoridade masculina. E os homens se acomodaram. Isso gerou uma acomodação masculina. Meu marido sempre diz isso: não dá folga para homem, porque o homem é folgado. Né? Então, os homens se acomodaram. Quer pagar as contas? Paga. Né? Então, vamos dividir a conta. Claro que nós vamos dividir a conta. Ele não precisa mais de assumir compromisso, porque ele tem sexo antes do casamento. E aí a gente vai vendo homens omissos, homens opacos, homens aproveitadores, homens parasitas mesmo, ou homens autoritários, homens brutos, homens que querem se vingar do feminino. Então a gente percebe como a mulher é fundamental no processo social e como Deus quer nos colocar, nos ajustar, nos alinhar junto com o plano dele novamente, para que a gente seja a resposta de Deus nos nossos lares, nos nossos relacionamentos interpessoais, porque eu não estou falando aqui só com mulheres casadas. A mulher solteira influencia e modifica a sua casa. A mulher solteira, ela pode mudar o ambiente na universidade, no trabalho. Então nós somos mulheres, nós temos um poder de influência. E Deus então nos convoca, e vocês são líderes de mulheres. Vocês pastoreiam mulheres, vocês aconselham mulheres, vocês tantas vezes tentam puxar as meninas, mas quantas vezes você também está ferida? Quantas vezes dentro da sua casa o seu marido não reconhece o seu ministério? Quantas vezes a gente se depara com os nossos próprios fracassos? Porque nós não somos super mulheres, gente. E muitas de nós estamos aprendendo hoje, talvez, com os nossos próprios equívocos, nossos próprios erros. Quantas de nós, às vezes, pensa muitas vezes, eu vou largar esse negócio de cuidar de mulher, não aguento mais. E eu quero te dizer uma coisa. Deus quer usar a sua vida para transformar não apenas a sua casa, mas essa cidade. Mas não interessa ao inimigo das nossas almas que a gente cumpra o propósito para o qual a gente existe. Nós não existimos para conquistar coisas só para nós. Nós não existimos para apenas cuidar da nossa família e orar apenas pelos nossos filhos. Nós existimos para sermos mães, esposas, amigas, conselheiras, mas não apenas para o nosso reduzido nicho de amigos e familiares, mas para uma geração que necessita de mães espirituais, de Déboras. O povo de Israel estava sendo oprimido por Jabim há 20 anos. Quando a Bíblia fala que Israel estava sendo oprimido, gente, era oprimido em todos os termos. Violência, cobrança de impostos. Havia opressão, significa: chego, eu pego o que é seu, eu mato, eu estupro a sua mulher, eu pego as suas crianças como escravo. Opressão é uma coisa que é bem amplo. E Deus estava permitindo que Jabim oprimisse Israel, porque Israel estava em desobediência, como sempre. Sempre que Israel se desviava dos propósitos do Senhor, adorava falsos deuses e tudo, então Deus permitia que o inimigo avançasse. Mas Deus levantou Débora nesses dias. Naqueles dias Deus levantou Débora, que era uma conselheira em Israel. Gente, juiz, na época dos juízes, o juiz era como rei. Então Débora era casada. Ela era casada, mas Deus convocou Débora. E é tão interessante que a Bíblia fala que ela era casada, cita o seu marido, mas deixa claro que Deus, que muita gente aí fora que não conhece a Bíblia diz que Deus é machista, que a Bíblia é um livro machista. Deus machista convocou Débora para ser conselheira em Israel. E é tão lindo quando Débora atendia as pessoas debaixo de uma árvore, ali publicamente. Não era dentro de uma tenda, porque ela era uma mulher casada, ela tinha uma reputação a zelar. Olha que mulher sábia. E ela ficava ali debaixo da árvore, dando conselho, resolvendo causas.
num lugar que todo mundo podia observar a sua lisura, o seu caráter, a sua integridade, onde ela não podia ser acusada de coisa nenhuma. E naqueles dias, Deus disse para Débora: vai acabar a opressão de Jabim, eu vou entregar Jabim nas mãos de vocês, eu vou entregar Sísera nas mãos de vocês. E Débora então convoca Baraque e fala: vamos embora para a guerra. Uma mulher chamando um comandante de guerra para a guerra. E o comandante falou: se você não for, não vou. Que autoridade que essa mulher tinha. E Deus nos nossos dias precisa de encontrar em cada uma de nós o espírito de Débora. Mulheres sábias, mulheres que exercem liderança sem competir com o marido, sem desfigurar o marido, sem tirar isso aqui de autoridade do marido, desempenhando as nossas funções e sendo influência para a libertação da nação. O que a gente espera do presidente da República, ele não pode fazer sozinho. Nós precisamos de começar a nos meter na transformação da nossa nação. E isso começa na transformação de mulheres. Mulheres que se tornam indivíduos libertos do poder das trevas dentro de casa. Que têm os relacionamentos com os pais curados. Que têm os relacionamentos com o cônjuge curado. Que têm o relacionamento com os filhos restaurado. E aí a gente pode transbordar. A cura começa em casa e aí transborda. Aí vira ministério. Não adianta a gente ser uma bênção para um exército de mulheres e ser uma praga dentro da nossa casa. E vocês aqui são diversas mulheres, vocês moram numa cidade relativamente pequena. Talvez vocês conheçam o rostinho uma da outra, mas não conheçam a história uma da outra. As lutas umas das outras. Os desafios e as dores umas das outras. Porque todas nós temos, gente. Todas nós temos lutas, todas nós temos lágrimas. Todas nós aqui nessa sala temos orações que ainda não foram respondidas. Todas nós temos desafios, todas nós, eu tenho certeza. Se ainda você não teve, vai chegar o dia que você tem vontade de desistir daquilo que Deus te confiou para fazer. Mas eu vim aqui para te dizer: o Senhor quer levantar você como uma Débora nessa cidade, nesses dias. E a primeira coisa que a gente tem que colocar por terra, quando a gente quer funcionar como um corpo, é a comparação e a competição. Embora a gente tenha muitas coisas em comuns, porque somos mulheres, temos dores semelhantes, histórias semelhantes, ao mesmo tempo que nós somos tão parecidas, nós somos singulares. Deus tem um plano para você. Uma parte do todo de Deus nessa cidade passa pelo pouquinho que você faz. Não menospreze o que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Não é uma disputa por poder, não é uma comparação, não é um show de talentos, não é quantas pessoas você influencia, porque eu fico pensando quem é que influenciou o Billy Graham. A gente às vezes mede poder. Quantas pessoas te seguem no Instagram? Isso não significa nada, gente. Eu conheço pessoas que estão arrebentando com o inferno, nem Instagram tem. Isso é coisa humana. Isso é ninharia. Quem se impressiona com isso é Satanás. Ele que gosta de projetos de grandeza. Ele que já era um querubim ungido para cobrir e aí quis mais. Agora Jesus, o Cordeiro de Deus, sendo tudo, se esvaziou e se tornou nada. E foi por causa disso que ele recebeu o nome que é sobre todo nome. Então não entra nos equívocos de Satanás que gera entre nós disputas, ninharias. E a gente fica: fulana vai? Vai ser o congresso na igreja de fulana? Não, não vou não. Não vou não. E aí começam as comparações, as invejas. Eu acho fulana muito metida. Você nunca sentou com a fulana. Você nunca tomou um café com ela. Você não sabe das dores dela. Mas você acha ela metida. Não, porque um dia ela passou por mim e não me cumprimentou. Gente, eu tenho que confessar para vocês uma coisa. Eu sou uma pessoa que estou aqui e não estou. Eu sou uma pessoa assim, extremamente distraída. Então o que acontece? Às vezes eu estou vivendo alguma situação aqui
E minha cabeça está em outro lugar. Eu estou aqui comendo, aí enquanto eu estou conversando, está tudo bem, mas quando eu paro de conversar, eu saio dali, eu viajo. E as minhas expressões, o meu próprio marido, que é casado comigo há 30 anos, ele fala assim: você está bem? Eu fiz alguma coisa? E eu falo: por que você está falando isso, meu bem? Porque você de repente ficou com um semblante pesado. Eu: não, é porque é daquilo que eu estou pensando. Então eu entro tanto na história mental que eu estou vivendo, que eu vou para lá e meu rosto também vai. Então a pessoa às vezes pensa: nossa, ela está brava. Não, não é nada com você. Eu estou aqui. Uma vez uma amiga me disse: Helena, você passou perto de todo mundo, cumprimentou todo mundo e não me cumprimentou. O quê? Eu fiz isso. Fez. E eu acredito que ela não estaria mentindo, ela não ia mentir sobre isso. Mas, gente, diante de Deus, do Senhor que me defende, eu não fiz isso propositalmente. Então, às vezes a pessoa está ali, dentro das lutas, das necessidades, das dores dela, dos pensamentos dela. Passou, você falou oi, ela não viu. Metida, já está condenada. Quem de nós não tem pecado, atira a primeira pedra, né? Mas às vezes a gente é tão dura com a outra. E nós que éramos para ser umas cooperadoras das outras, nós começamos a disputar, a comparar, a falar mal, a ter inveja. Porque quem concebe a inveja é a comparação. Para que você vai comparar, gente? Tem jeito de comparar jujuba e bala de goma? As duas são bala, as duas são doces, mas cada uma de um jeito. É ou não é? Vou fazer outra comparação. Brigadeiro ou pasta de dente? O que vocês acham? Brigadeiro. Mas você escova dente com brigadeiro? E você come pasta de dente? Vocês entenderam? Tem funções diferentes, objetivos diferentes. Então, às vezes, não adianta a gente ficar comparando, gente. Tem um papel que é pra gente desempenhar no corpo. Imagina se no lugar dos meus dedos das mãos eu tivesse cabelo, dente. Imagina se no lugar do dedo eu tivesse um dente. Ia adiantar eu ter dente na mão, gente? Triturar a coisa na mão? Deus colocou tudo perfeito no nosso corpo. O único órgão do nosso corpo que tem dente é a boca. E como os dentes são fundamentais no processo digestivo. Se uma pessoa perde os dentes e não coloca uma prótese, ela vai ter sérios problemas na saúde digestiva dela, porque o dente é que tritura. Então ela vai ter que tomar só sopinha, porque senão ela vai arrebentar com o sistema digestivo dela. E da mesma forma, Deus nos colocou no corpo, cada uma com a sua singularidade, cada uma do seu jeito, cada uma com o seu propósito. E é muito importante a gente conhecer o propósito da outra, para a gente aplaudir, para a gente admirar, para a gente encorajar e para a gente falar: vai lá, menina, porque Deus está contando com você para isso. Enquanto você vai lá para fazer aquilo que Ele está contando para você fazer, eu fico aqui e faço aquilo que eu tenho que fazer. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Vocês já conhecem. 1 Coríntios 12 diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você.
E nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. É isso que o apóstolo Paulo nos instrui. Mas o espírito de Lúcifer tem nos paralisado como membros do corpo de Cristo. E eu vim aqui antes de alerta. O Senhor não comunga com os orgulhosos. A palavra de Deus diz assim: Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Se você pensa que você não precisa de ninguém, que você é suficiente sozinha, você precisa de ter um pouco mais do Cordeiro de Deus em você. Pois Ele, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e, assumindo a forma de servo, se esvaziou até a morte, e morte de cruz. Enquanto Lúcifer quis ser exaltado, Jesus se esvaziou. E foi por isso, Filipenses diz, a carta aos Filipenses diz, foi por isso que Deus o exaltou soberanamente. Vocês são mulheres, vocês são líderes, suas lideradas vão ser a imitação de vocês. Elas vão crer no que vocês creem, elas vão agir da maneira como vocês agem, elas vão falar mal se vocês falam, e elas vão falar bem se vocês falam. Aquilo que vocês gostam, elas vão gostar. E aquilo que vocês abominam, elas vão abominar. Essa é a responsabilidade de fazer discípulos. A quem muito é dado, muito será cobrado. E eu quero te dizer nessa tarde, minha linda, o que vocês estão fazendo por Formiga? Nós temos uma nação que está gemendo. Um mundo que está gemendo. E a gente pensa, não, Helena, mas isso é profético. A palavra de Deus diz que seria assim. Que os dias seriam ruins, que o amor se esfriaria de quase todos. E é verdade. É a santa, bendita e perfeita palavra de Deus. Mas a santa, bendita e perfeita palavra de Deus também diz que vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E enquanto a igreja estiver na terra, há possibilidade de existir luz no meio da escuridão e esperança onde só há desespero. Deus está nos convocando, mulheres, para sermos como tochas acesas por onde a gente caminha. E por onde a gente caminha tem escuridão, gente. Por onde a gente caminha tem meninos se matando, crianças de 11 anos se matando. Por onde a gente caminha tem adolescentes se mutilando, adolescentes grávidas, prostituição, drogas. Por onde a gente anda e o que a gente está fazendo? Às vezes distraídas nas nossas próprias dores e frustrações. O diabo fica te focando tanto no seu próprio umbigo, para você ficar com dó de você mesma, tentando desistir, desesperançada. O Senhor não nos chamou para a gente olhar para as nossas dores, o Senhor chamou para a gente derramar a vida pelo outro. Enquanto a gente derrama a vida pelo outro, Ele nos restaura. Enquanto a gente se preocupa com a causa do outro, a gente se envolve com a luta do outro, a gente se torna esperança e resposta para o outro. O nosso senso de significado e propósito nos reorganiza, nos levanta novamente. Helena, você está passando tantas lutas na sua casa, na sua família, por que você não para? Porque se eu parar eu morro. A gente só para quando Deus manda a gente parar. E quando eu falo não parar, não significa negligenciar a sua casa, não. Primeiro eu tenho que cuidar da minha casa. Primeiro eu tenho que cuidar do meu relacionamento com Deus, porque senão eu sou só um espectro, é só uma hipocrisia. Mas se eu tenho vida com Deus, eu estou cuidando da minha casa, eu não posso ficar trancada só nisso, eu tenho que derramar no outro. Porque enquanto eu estou derramando sobre o outro, enquanto eu estou encorajando o outro, enquanto eu estou levantando a outra, eu estou dizendo, Deus está contando com você, fica firme aí, que eu fico firme aqui, vamos embora, Deus tem um propósito para nós. Enquanto eu faço isso, eu vou sendo curada. Agora, quando a gente se volta totalmente para as nossas dores,
e a gente começa a sentir pena de nós mesmos, fatalmente a gente vai parar em cima de uma cama com depressão. Porque depressão é uma doença que tem acabado com muitos servos de Deus. Uns por ativismo. Cuida de todo mundo, mas não cuida de si, não cuida da própria casa. E quer que Deus depois resolva a bananosa. Não tem relacionamento com Deus, não somos filhas, somos empregadas. Jesus não veio fazer recrutamento pessoal. Ele veio resgatar pessoas, reconciliar com Deus e tornar a todos aqueles que o recebem filhos de Deus. Então, primeiro a gente vive como filha de Deus. E eu vou terminar querendo deixar uma pergunta no seu coração. Você tem vivido a sua filiação? Ou você só trabalha para Deus? Por que você faz as coisas que você faz do jeito que você faz? Sentir em paz com a sua consciência? É para ficar bem na fita? É para ter um objetivo, um propósito, uma função? Ou você faz porque você entende que amar a Deus é amar o próximo? É impossível você amar a Deus e não amar o que Ele ama. Não amar quem Ele ama. Você tem tempo com Deus? Como é que está a sua intimidade com Ele? Você só lê a Bíblia no final de semana? Ninguém vive com comida de domingo. Como é que você tem vivido a sua intimidade com Deus? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: Deus te confiou o ministério? Como que você tem cuidado dessas pessoas que Deus te entregou? É para lançá-las mais longe. É para fazer essas mulheres que você cuida irem além. É para levantar uma geração de mulheres que vai fazer um estrago no inferno. O que você fez com o dom que Deus te deu? Você está usando para se promover? A terceira pergunta é: como que essa cidade pode ser modificada pelo seu trabalho, pelo seu dom? Às vezes a gente pensa que o dom é para servir só na igreja, gente. E a gente tem que cuidar do pessoal que está na igreja, sim, claro. Cuidar uns dos outros, claro. Mas e quanto a viúva, o órfão, o necessitado? Será que quando o mundo olha para a igreja e formiga, fala: o povo da igreja é diferente? O povo da igreja acolhe o necessitado. O povo da igreja é o primeiro que se apresenta quando tem uma crise na cidade. O povo da igreja, as mulheres da igreja, não abre a boca para falar mal daquela igreja não, porque aquelas mulheres daquela igreja, elas são só coração, só amor. Elas são generosas, elas são voluntariosas, elas tiram delas para elas dar para o outro. Elas alimentam o faminto, elas cuidam da viúva, elas acolhem o órfão. O que o mundo está falando da igreja? Será que nós temos sido luz no mundo? Será que quando o povo olha para você, pastora, líder de mulheres, o povo fala assim: essa mulher, eu não sei o que ela tem, mas ela brilha. Onde ela passa fica melhor. Onde ela passa a fofoca acaba. Onde ela passa, mulheres são encorajadas. Onde elas passam,
as casas ficam cheirosas, as escolas protegidas, as crianças, despencou o número de abuso infantil. Quem tem esse poder nas mãos é a mulher. Não é bom que o homem esteja só. O decreto de Deus diz: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea significa apta, capaz, competente e moralmente correta. E a auxiliadora, ao contrário do que muita gente pensa, não é de segunda categoria, não. A palavra ezer, que é a palavra no hebraico para auxiliar, é a mesma palavra que define o próprio Deus no Salmo 46. Auxílio bem presente na hora da angústia. De Deus sobre a nossa feminilidade. Você é socorro. Você é auxílio bem presente na hora da angústia. Socorro bem presente na hora da angústia. E você é apta, capaz, competente e moralmente correta. Esse é o decreto de Deus para nós. Será que a gente tem vivido esse decreto? Que vivamos como filhas da luz. Eu sei que cada uma aqui está focada no seu trabalho, focada no seu ofício, focada naquilo que Deus te confiou para fazer. Mas não se tornem isoladas. Cooperem umas com as outras. Fortaleçam umas às outras. Ensinem umas às outras. Tenham a humildade de aprender da outra. Ensinem umas às outras, compartilhem. Eu vou fazer um congresso de mulher, vai! Então toda a minha igreja vai. Não, vou fazer um congresso na mesma data. Sai do nosso meio todo espírito de divisão em nome de Jesus. Você não compete, não. Você soma. É o mesmo reino. O dia que as mulheres começarem a ser unidas, os pastores vão ser unidos. Porque sempre por trás de um pastor ciumento, tem uma mulher enchendo a cabeça dele. Você viu o que fulano fez, bem? Pois é, a gente tem que fazer também. Porque a igreja dele está enchendo. E a nossa não é sobre reinos particulares, sobre impérios. É sobre o reino de Deus. Cada um edifica a sua parte do muro, mas a gente está construindo o mesmo muro. Seja uma mulher sábia se você é a esposa de um líder. Se ele está enciumado, ajuda ele, mulher. Meu bem, você não precisa, você não compara, você não compete. Não, mas nossa igreja está esvaziando. Meu bem, quem cuida da gente é o Senhor, não é o dízimo, não, é o Senhor. Quantos de nós temos nos corrompido e saído do nosso propósito, porque a gente pensa se isso vai dar retorno. Em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. É promessa. As demais coisas serão acrescentadas. Você não tem que preocupar com aquilo que é preocupação de Deus. Quando a gente é criança, como a Bíblia manda a gente ser, os meus filhos, quando eram crianças, eles não estavam preocupados se amanhã ia ter arroz com feijão. Eles sabiam que ia ter arroz com feijão. Porque eles têm pai e têm mãe. E a gente que é limitado, a gente consegue dar para os nossos filhos minimamente. A gente tira da gente para dar para o filho. Imagina Deus, que é o dono de todas as coisas. O dia que as mulheres trabalharem em unidade, entendendo a sua singularidade, levantando outras mulheres, apoiando outras mulheres, deixando a luz da outra brilhar. Quando a outra brilha, isso não ofusca seu brilho, não, minha linda. Todas nós aqui temos um brilho particular. Nós somos a luz do mundo.
E quando uma junta com a outra e a outra junta com a outra, a gente vira uma tocha. E onde uma tocha brilha, os animais ferozes são afastados. A mais densa escuridão da noite é quebrada. E a madrugada gelada é aquecida. Deus nos chamou para brilhar em unidade, como uma tocha. É tempo de nós fazermos diferença na cidade de Formiga. Nós viemos para cá sob uma direção clara de Deus. E vamos fazer o Femininas na Igreja Batista. Mas a Igreja Batista é apenas uma representante da igreja, o corpo de Cristo, aqui nessa cidade. Quando eu estou vindo na Igreja Batista, eu estou vindo em todas as igrejas, porque nós somos um só corpo, um só reino. E eu queria que vocês me abençoassem. Eu vim aqui para encorajar vocês, mas também para pedir a bênção. Porque eu vou embora, eu venho, eu vou liberar a palavra que eu tenho que liberar amanhã, e eu volto, eu vou para outro lugar, liberar a palavra que Deus tem para o outro lugar. Mas quem fica e quem cuida do rebanho aqui são vocês. Que em nome de Jesus, vocês acendam um avivamento em Formiga. Primeiro com seus joelhos no chão. Gente, não menospreza o poder que tem mulheres orando em unidade. Dobrem os joelhos de vocês, meninas. Orem juntas. Marquem reuniões como essas. Não precisa ter comida. Marquem reuniões como essas. Uma vez por mês, vamos orar juntas. Vamos orar juntas. Vamos clamar por Formiga. Vamos chorar pelo nosso prefeito. Vamos chorar pelas lideranças dessa cidade, porque tem muita gente indo para o inferno. Tem muita gente que está sendo ceifada pelo suicídio. Tem muito casamento terminando para a gente ficar preso em mimimi. Que o Senhor levante vocês como intercessoras, como ajudadoras umas das outras, como conselheiras umas das outras. Troquem experiências. Não fale mal de uma terceira se ela não está. Peçam a graça do Senhor, a bênção do Senhor sobre essa cidade. E peçam ao Senhor direção para que vocês sejam luz em Formiga. Para que aqueles que ainda não creem, olhando o procedimento de vocês. O maior evangelismo não é folhetim falando Jesus te ama, não. O maior evangelismo é o envolvimento de amor. Quando Jesus falou, ide por todo mundo, fazei discípulos. Para você fazer discípulo, você tem que caminhar junto. Você tem que se envolver com o outro. Você tem que sentar, você tem que ir na casa do outro. Você tem que participar da transformação na vida do outro. Você tem que ser um cooperador na vida do outro. Você tem que se tornar um servo do outro. Exatamente o que Jesus fez. Ele não ficou lá no céu falando, então, posso descer agora, eu morro na cruz e a redenção está feita? Não, ele veio, ele encarnou e ficou 30 anos convivendo com as pessoas, no anonimato. E em 3 anos, ele fez o que ele tinha que fazer. Discipulado é envolvimento, é viver junto, é repartir as coisas que Deus tem dado a você. Que em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo venha sobre cada uma de vocês e levante uma liderança feminina nessa cidade para transformar a infância, a adolescência, os casamentos, os hospitais, os orfanatos em Formiga. Que as escolas de Formiga recebam do poder da sua oração. É tempo de nós nos envolvermos. É tempo de nós orarmos para que haja avivamento nas nossas escolas. Eu quero orar por vocês.
E eu gostaria que uma de vocês se levantasse e orasse pelo Femininas que vai acontecer amanhã. O tema do Femininas de Formiga é limitadas e poderosas. Porque nós somos limitadas. Nós cometemos erros, nós somos mulheres imperfeitas. Mulheres, mas servimos a um Deus extraordinário, todo-poderoso, do qual somos filhas e herdeiras. Então nele nós podemos todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente espera ser uma bênção nessa cidade. A gente espera ser um sopro de esperança, de encorajamento, de desafio. Às vezes eu sou muito enfática nas coisas que eu falo. É porque quando eu olho para cada uma de vocês, eu vejo atrás de cada um de vocês um exército. Você não sabe o poder que você tem morando dentro de você, que chama Espírito Santo. Você não sabe o poder que você tem de transformar a comunidade onde você está inserido nela. Você não sabe que você pode mudar vidas, destinos. Você pode... A casa de Maria e Marta mesmo, de Mary Williams, tirou uma geração inteira do tráfico de drogas. Ela começou a casa sem recurso nenhum, só com a obediência. A gente dá tantas desculpas. Não se esconda mais atrás da sua condição, porque o seu Deus é grande, o seu Deus é poderoso. Não se esconda mais atrás do seu limite, porque o seu Deus é ilimitado. Põe a mão na massa, obedece aquilo que Ele te mandou fazer e transforme tudo ao seu redor. Observe onde há necessidade e seja a resposta. Amém? Eu vou orar por vocês. Eu queria que uma de vocês orasse por nós, para que Deus nos ajude, para que Deus tenha compaixão de nós, para que Deus não deixe nosso coração ser inclinado à cobiça, nem à ganância, para que a gente caminhe na obediência e para que a nossa casa seja guardada dos ataques do diabo. Amém? Vamos ficar de pé. Eu vou orar. E depois uma de vocês ore por nós, por favor. Senhor, nós te bendizemos por essa tarde. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós, apesar de sermos limitadas, inconstantes, vaidosas. Afasta de nós, Senhor, os modelos deste mundo que competem. Mulheres que competem, mulheres que disputam poder, mulheres que falam mal umas das outras. Afasta isso de nós. Nós somos filhas da luz e queremos andar, viver como filhas da luz. Senhor, nos ajuda, porque se não for pelo Teu Espírito, no nosso esforço a gente não consegue, Senhor. Nos ajuda. Espírito Santo, nos ajuda. Levanta o exército de mulheres aqui em Formiga, Senhor, para fazer a diferença. Mulheres que não se preocupem apenas com as causas particulares, mas mulheres que o Senhor quer se envolver. Mulheres que se levantam para ser consolo para viúvas, provisão para viúvas e para órfãos. Mulheres que orem e gerem nos joelhos, Senhor, o retorno dos filhos que foram criados na igreja, que agora estão no mundo. Mulheres dispostas a abraçar, a acolher e a amar e a não julgar. Mulheres que se levantam para alimentar o necessitado. Mulheres que se movem em direção àquilo que o Senhor se move. Mulheres que se envolvem, que discipulam mulheres. Mulheres mais velhas que ensinem as mais jovens a serem boas esposas, mães, donas de casa. Deus, nós te pedimos, nos ajuda a cumprir o propósito que o Senhor desenhou para a feminilidade. Como profissionais, como líderes e também como mães, como donas de casa. Nas grandes funções e nas pequenas funções, que o seu nome seja glorificado.
Nos coloca no lugar que o Senhor quer que a gente floresça, Senhor. E que o Teu nome em tudo seja glorificado. Que em Formiga a igreja do Senhor seja conhecida como aquela que faz a diferença e transforma a sociedade. Para a glória do Teu nome, expansão do Teu reino, consolo dos entristecidos e desamparados, e para que haja alegria e esperança novamente nessa cidade. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém.